Você deita e a cabeça continua fervendo, mas ela também descansa, mas parece que todo mundo desaprendeu como é que se faz isso. Você já ouviu falar de infoxicação? Síndrome do pensamento acelerado? Brain rot? Ao mesmo tempo, o estoicismo ensinava que é inútil tentar controlar o que é incontrolável. E as pessoas de hoje tentam descansar com mais estímulo ainda. Já aconteceu de voltar para casa do trabalho quebrado e a esposa pedir para você passar no mercado? Eu nunca vi ninguém chegar em casa cansado depois de um dia daqueles e resolver descansar jogando futebol ou sair para correr o quarteirão. Quando a gente está cansado, a gente se joga no sofá e fica lá mesmo. Eu, pelo menos, não aguento nem dirigir. Tudo que eu quero é cama. Aí é que tá o pulo do gato. Foi isso que eu comecei a falar no vídeo anterior sobre os gremlins. Aqueles pequenos problemas que se somam e nos drenam. E depois eu perguntei por que além desses problemas, a nossa mente fica também exausta com o excesso de informações e decisões. É isso. Quando o corpo está cansado, a gente deita e dorme, mas a mente não funciona assim, você sabe disso. Você deita e a cabeça continua fervendo, mas ela também descansa, mas parece que todo mundo desaprendeu como é que se faz isso. Eu aprendi pela psicologia uma coisa chamada sobrecarga cognitiva e também fadiga de decisão. Significa que a mente fica exausta com o excesso de informações e de decisões que a gente tem que tomar, mesmo pequenas. Aristóteles falava que a gente devia encontrar a justa medida das coisas, o meio termo, o caminho do meio de Confúcio. Ao mesmo tempo, o estoicismo ensinava que é inútil tentar controlar o que é incontrolável. As opiniões alheias, as crises do mundo. Você não pode controlar essas coisas. Você pode e deve se preparar para elas, mas não viver atormentado tentando controlar. Porque você não consegue controlar simples assim. Estabelecer limites, tanto para os pequenos problemas quanto para o mundo virtual, é essencial. Você já ouviu falar de infoxicação? Síndrome do pensamento acelerado? Brain rot? Tudo isso faz o cérebro ficar sobrecarregado com dados e perder a capacidade de discernir entre o que é realmente importante e você pensar com clareza. Porque são mais dados do que aquilo que a gente consegue processar. E isso acaba criando uma sensação de urgência e de alerta constante. E esse estado de vigilância contínua é a causa do cansaço mental e da sensação de esgotamento. E a gente não dá nenhum descanso para nossa mente. Cada notícia, cada rolada de tela, tudo isso é estímulo para a mente. E a gente ainda tem que lidar com os nossos problemas para resolver, que ficam martelando na nossa cabeça. É como chegar cansado, moído depois do trabalho e sair para fazer uma maratona. É isso que a gente faz com a nossa mente, o dia todo, todos os dias. Agora, para um pouco e pensa comigo. Informação são dados. Logo, ter informações é ter acesso a dados. Mas isso não é suficiente. A gente precisa de conhecimento, que é o ato de conectar esses dados entre si. É isso que eu estou fazendo aqui, apresentando vários dados, Aristóteles, Gremlins, infodemia, e eu estou conectando esses dados para criar conhecimento. Mas conhecimento apenas não basta. A gente precisa de sabedoria, que é saber o que fazer com esse conhecimento. Recapitulando, informação são dados, conhecimento é conectar esses dados e sabedoria é saber o que fazer com isso. Mas se você só consome dados inúteis e não tem tempo para conectar nada, o cérebro fica exausto. Isso é brain rot. É uma espécie de deteriorização do cérebro por consumo de conteúdo inútil, que o Dr. Augusto Cury chama de lixos mentais. Ele diz ainda que uma mente sobrecarregada de pensamentos em grande volume e velocidade consome muita energia mental, provoca ansiedade, insônia, cansaço físico e voilá, cansaço mental. Eu tenho sempre falado aqui sobre a arapuca que o mundo moderno criou. Desde a Revolução Industrial, a gente passou a viver um ritmo artificial que só piora na medida que os anos passam. Aí chegou a era digital e as redes sociais que arrancaram de vez do homem o ritmo e a calma que só a natureza proporciona. E isso criou um esgotamento generalizado. O que a gente vai fazer então? Jogar o iPhone fora e voltar para as florestas? De modo algum, mas controlar o nosso tempo de tela, filtrar o tipo de conteúdo que a gente vai absorver e em que parte do dia a gente vai fazer isso sim a gente tem que aprender a fazer. Outra coisa que eu sempre falo, contemplação. O homem moderno não faz isso. Contemplar a natureza e o mundo ao redor. Isso é o descanso da mente, gente. O corpo descansa dormindo, a mente descansa contemplando. Ah, mas a minha cidade é feia.
Eu sempre digo que a beleza está nos detalhes. E ela sempre acha um jeito de aparecer, mesmo no meio de sujeira, de barulho, de feiura. Mas as pessoas andam para lá e para cá grudadas na tela. Ninguém olha mais para o céu, para uma árvore, para um passarinho. Todos os homens em todas as épocas, até guerreiros como os samurais, eles reservavam um tempo para contemplar as coisas belas do mundo, porque isso acalma a alma. Eles reservavam um tempo para pensar, para refletir sozinho, para organizar os pensamentos, para entender a si mesmo. E hoje todo mundo acha isso bobagem. Jung chamava o centro mais profundo da alma de self, a totalidade do seu ser. Quando você, no seu estado consciente, que se chama ego, se distancia do self, o centro do seu verdadeiro ser, surge o esgotamento existencial. E isso não é só cansaço físico, é cansaço mental também. E as pessoas de hoje tentam descansar com mais estímulo ainda. Netflix, TikTok, mais notícias, mais informação. É exatamente o contrário do que tem que ser feito. Eu tenho hora certa do dia para ouvir música. Eu falo de música relaxante ou construtiva de verdade. Mas se eu estou na academia fazendo musculação, aí tudo bem, eu escuto 50 Cent, Tupac. Mas se eu estou voltando para casa durante a noite, eu escuto Frank Sinatra, Vivaldi, Anitta e Madonna, jamais. Entende? Se trata de você administrar os estímulos que você recebe. Você não precisa de mais tempo. Você precisa de outro tipo de tempo. No último vídeo eu vou falar sobre isso, que os gregos chamavam de kairos. Isso pode mudar a forma como você vive cada dia. Fique à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo e eu te vejo na próxima, se Deus quiser.